Essa pausa para o café é a última do ano e eu sempre cumpro a promessa que eu faço para os ouvintes de que o último programa da Voz do Tradutor tem que ser especial. É o meu presente de Natal para todos os ouvintes que nos acompanham aí ao longo do ano, tanto nos streams na internet, como também o pessoal da Flórida que nos ouve pela Rádio Achei. E agora o nosso público que está começando a nos acompanhar pelo YouTube, então você já vai se acostumando que é Natal, e quem ganha o presente são os nossos ouvintes. Esse entrevistado eu tive a alegria de conhecer melhor, né? Porque eu já conhecia o trabalho dele, já admirava profundamente, mas quis o destino, né, que a Vera e a Thelma da Léxicos fizessem essa ponte de falar, a gente conhece o Alípio, ele, vou colocar vocês em contato. Então, eu queria agradecer a editora Léxicos por ter feito essa ponte. A gente vem conversando ao longo do ano para conseguir aí bater as agendas. Então, gente, é uma alegria, uma honra para todos nós termos aqui o nosso colega tradutor, Alípio Correia de Franca Neto, que é pós-doutor em teoria da tradução, é doutor em teoria literária e literatura comparada pela USP, e o seu trabalho como poeta tradutor já lhe granjeou 3 vezes o prêmio Jabuti. Então, hoje, seja muito bem-vindo, Alípio, à Voz do Tradutor. Vai ser uma honra aqui tomar esse café virtual com você. Eu que fico muito honrado, muito agradecido mesmo pela lembrança. E vamos Não, conversar. eu já fiquei feliz. Ele falou: ai, será que tá boa aqui a câmera? Eu falei: olha, a gente está entrando no escritório do Alípio, o que é muito legal, né? Você também compartilhar aí o teu espaço de trabalho. Mas antes da gente falar sobre as suas andanças, tanto como escritor como tradutor, eu queria que você voltasse no tempo agora e contasse para nós como que nasceu a tua relação com o mundo das letras. Como que surgiu esse interesse na sua vida? Daquelas coisas. De imediato, eu penso numa coisa, porque vai sair um livro meu que tem um poema sobre isso. O Anthony Burgess, aquele grande escritor da nossa época, eu cheguei a traduzir a autobiografia dele. Né? Numa época até, o livro era tão difícil que eu troquei, me correspondi com ele, tirando dúvidas. E ele diz que às vezes nós temos, contando a própria experiência dele como escritor, que às vezes nós somos levados a fazer algumas coisas, por exemplo, relacionadas ao mundo das letras, pelas razões mais triviais. Comigo, assim, como eu conto nesse poema, eu atribuo isso, pelo menos essa história de vida que eu conto para mim mesmo. Um jogo que meu pai propôs, meu pai era médico, mas meu avô foi um pedagogo, então ele tinha interesse por literatura como amador e ele propôs um jogo de memorização de poemas pequenos, assim. E eu tomei o gosto por aquilo, entendeu? Quantos anos, mais ou menos? Ou seja, entrei por uma dimensão lúdica na coisa e eu era bem pequeno porque era brincando com palavras, entendeu? Assim. Depois, justamente por isso, eu comecei a escrever, né, como diletante na escola. Tenho a impressão que foi, mas pura brincadeira, não havia nenhum, vamos dizer assim, a precocidade estava no gosto, assim, de tratar as palavras ludicamente. E aí, o primeiro amor, aí comecei a escrever poemas, aquelas coisas de, de menino já entrando na adolescência. E uma coisa que foi, como eu gostei muito de poesia, teve um concurso na escola, a escola lançou o livro, aquela primeira coisa que é um desastre depois, mesmo porque ele saiu cheio de erros. Essa também foi uma precocidade, foi reconhecer de imediato que não havia saído como eu queria. E aí aconteceu também, através
do meu pai, que cuidou de uma pessoa da família do Menotti Del Pique, e ele tinha os livros do Menotti Del Pique, então eu vinha conhecer o Menotti, que já tinha bastante idade, e fiquei indo à casa dele mais ou menos um ano, junto com uma jornalista que eu tinha conhecido, isso antes de entrar na faculdade, eu acho que foi aos 15. E aí fui aprender metrificação com ele. Assim. É claro que isso foi uma experiência para mim muito interessante, porque incendeia a imaginação de um adolescente. Né? E depois, logo depois, aos 16, eu entrei na filosofia. Né? Fui fazer filosofia. Eu acho que foi por aí, entendeu? Foi esse acaso. Também teve, como eu fiquei semi-interno durante alguns anos no colégio, a figura de um padre, também de bastante idade, que foi o primeiro erudito que eu conheci, Padre Oscar, e que era um poliglota, e, para meu espanto, depois, retrospectivamente, pensando, ele tinha na bolsa Baudelaire, os poetas malditos franceses, e falava das histórias, eu ficava impressionado, falava com meu pai, como é possível? Ele tratando disso, é claro, a erudição. E uma vez também eu estava na paróquia com ele, quando alguém bateu, eu abri a porta, aí era uma jovem, assim, muito bonita, francesa, que começou a falar em francês, eu não entendia. E aí ele disse que ela queria se confessar com urgência. E aí se postou aos pés dele, eu fui saindo e ele falou, não, pode ficar. E eu fiquei observando aquela cena com incrível curiosidade. E, assim, aí eu tive gosto de estudar línguas doravante, ou seja, pelas razões mais triviais. E aí, bom, acredito que com o Padre Oscar você teve o seu primeiro contato com o latim, ou Na já foi com escola o tinha, inglês? mas era incipiente. Depois eu passei por várias faculdades, por filosofia, depois latim. Fiz vários anos de latim até decidir que eu já estava traduzindo, por exemplo, do inglês e que eu me dedicaria a línguas modernas. Então, depois aí me transferi para o curso de italiano, acabei me formando em italiano, mas eu traduzi do italiano quase uma década, mas eu acho que sempre, fundamentalmente, traduzindo do inglês. Entendeu? Cheguei a fazer uma tradução do francês nos anos que eu estudei, mas não, entendeu? Não sou proficiente, por exemplo, em francês. Mas mais ou menos é esse o percurso. Então, bom, a gente pode dizer que nasceu primeiro o escritor, lá na escola, quando publicou o seu primeiro livro? Sem dúvida, porque eu ia, no decorrer da minha carreira, fazer algumas coisas, ou bastantes coisas relacionadas à escrita. Agora, os meus livros autorais vão sair. O que acontece é que eu arrastei por décadas livros, aí já é aquela parte, vamos dizer assim, reprovável que eu vejo em mim mesmo. Eu sempre acabei me dedicando a muitas coisas diferentes, às vezes coisas que exigiam, né, por exemplo, o livro do Pushkin, o Eugênio Onegin, não é? Que foi uma tradução que cobriu mais de uma década, porque nunca pode ser feita sistematicamente, continuamente, entendeu? Porque, é claro, é o tipo de trabalho que idealmente não deveria ter tempo para terminar. Né? Isso vai contra, entendeu? O sistema capitalista. Não apaga assim para esse tipo de Isso é coisa. rebelde para as editoras, é muito rebelde. Não, Porque todo mundo quer prazo quando a gente fala de tradução. Eu quero um prazo, eu quero um prazo. Eu fico muito brava quando é para ontem. Eu falo, meu Deus, eu não tenho uma máquina no tempo que me possibilite voltar para ontem, infelizmente. Né? isso não é verdade, é realmente
É claro que são desafios, eu já passei por isso, né? Uma vez eu mesmo propus para a editora Leia, que eu queria muito fazer o poema do Shakespeare, Vênus e Adonis. Foi Desde 2010, além de trabalhar por encomenda, né, como normalmente, eu também faço isso na profissão de fé, fazer livros que fogem esse esquema pela dificuldade, né, principalmente de poesia. Desde 2010, eu assim comecei a traduzir cada vez mais poesia e teatro também, entendeu? Mas sobretudo poesia. Então é um ritmo muito mais lento, né? E você vai tocando esses trabalhos. Só no caso do Shakespeare foi uma exceção, que eu fiz uma proposta, eles aceitaram, as condições de trabalho eram possíveis, não é? E eu fiz em menos de um ano, assim. Mas porque havia condições, é que é difícil mesmo, porque poesia, evidentemente, é um público restrito, né? E eu também compreendo o lado do E é outro lado. difícil traduzir poesia, Alípio. Precisa, é um trabalho de reescrita, né? Às vezes medonho, não é? Mas isso não significa que não seja prazeroso, né? Há um prazer em superar obstáculos sempre. Então, Mas vamos lá, você terminou a faculdade de filosofia. não cheguei a Não terminar. chegou a Foi até terminar. o quarto ano. Mas Foi. como é que foi essa crise de não, a minha área não vai ser filosofia, eu quero ir para letras? Porque é uma crise que muita gente vive e se culpa, né? Porque, nossa, eu fui para. Geralmente, quando a gente é adolescente, eu falo que a gente planeja a vida até passar no vestibular, né? E aí, quando a gente entra na faculdade, às vezes não é muito bem o que a gente planejou. Como que foi essa troca para letras? Como que foi isso dentro da sua cabeça, com a sua família? Como que funcionou essa Olha, mudança? na verdade foi involuntário. E eu, durante muito tempo, às vezes, como isso aconteceu, tanto com filosofia como também com latim, eu me sentia culpado, né, porque eu comecei o trabalho editorial muito cedo e eu perdi meu pai também muito cedo. Então, durante um longo período, como arrimo de família, entendeu? Né, depois eu viria a me casar, eu cheguei a morar um tempo no interior, então, por exemplo, eu tive que interromper muitas vezes o curso, não é? E trabalhando justamente, houve uma época que eu trabalhava para 3 editoras ao mesmo tempo. Então a produção, essa produção intelectual, tudo, exigia muito, não é? Você Então trabalha, tinha todos já esses trabalhava como editor nessa época? eu trabalhei, por exemplo, vários anos. Eu comecei assim na editora Cultrix, né, com o meu saudoso mestre Frederico Pessoa de Barros. Foi assim um notável biógrafo, né, e tradutor também. Então, ele que me encaminhou na profissão nos primeiros anos, né? E trabalhei na EDUSP também, um período muito prazeroso, nos anos 90. Enfim, passei por algumas outras editoras, né? Mas essa fase toda, a fase da graduação foi complicada, entendeu? E justamente porque era um paradoxo, porque eu me dedicava muito aos livros, mas ao mesmo tempo, não é? Então, às vezes tinha que trancar, retomava, então era, não é? Depois, a pós-graduação foi, né, não cheguei a fazer mestrado, porque eu já tinha bastante experiência, né, de publicação, né, de escrita, e aí eu fiz o doutorado, né, durante 6 anos, e depois pós-doutorado. E onde começa a vida do tradutor? Já começa na editora?
Eu comecei bem cedo, através de um outro mentor que eu tive, abençoado, chamado Heitor Ferreira da Costa, que faleceu muito precocemente, nos anos 90. E era um grande revisor, tradutor também. E lembro que um dos primeiros desafios que eu tive, eu era muito jovem, 20 e poucos anos, foi ter tido a honra de fazer com ele um livro quando o Harold Bloom estava sendo introduzido no Brasil. Assim, foi um livro que saiu pela Companhia das Letras, Abaixo as Verdades Sagradas. E ele não estava muito bem, e ele pediu a minha ajuda, e eu tomei aquilo como, entendeu? Assim, motivado, sobretudo pela nossa amizade e pelo desafio, né? Então, foi assim. Deu medo a primeira tradução? Ah, sim. Eu lembro que a minha primeira tradução eu fiz chorando, porque eu traduzi pensando, estou estragando o original, estou estragando o original. Teve essa crise, porque você tinha a responsabilidade de ajudar um amigo que, né, tinha já um nome na área, uma publicação já com uma editora grande. O que Demais, foi demais, isso? demais de preocupação, demais. Mas então, eu tive a felicidade de ter, por exemplo, o Heitor, ter o Frederico como excelentes mentores, por serem muito críticos, né? E também, então, no caso da Culta, que eu também era muito jovem, foi uma experiência, acabou sendo muito rica, por eu traduzir vários tipos de livros, de inúmeras áreas diferentes, né? Até livros que não literários, não, entendeu? Mas eu acredito que isso é importante, foi importante para mim, entendeu? Porque você acaba, né, absorvendo vocabulário de várias áreas diferentes. Mesmo a tradução de um livro aparentemente simples de Tai Chi, por exemplo, é claro que é importante como exercício de escrita na descrição de movimentos que sempre precisam do que o Ezra Pound chamava de expressão exata de conteúdo psíquico, entendeu? Você precisa, né? Então, acredito que nesse sentido, quer dizer, eu acabei tendo sorte por ter, entendeu? Duas pessoas muito experientes me orientando. Eu não vejo como sorte, eu vejo como destino te levando, né, pelos É, caminhos. É interessante que em determinados momentos da sua vida, as pessoas certas estavam lá, foi né? isso. E não foi planejado, né? Ah, eu estava ali, de repente a vida me obrigou a mudar. Então parece que, né, existe um destino por trás, assim, de que você tinha que estar naqueles lugares com aquelas pessoas naqueles momentos. É uma ironia feliz dos fatos, é assim, entendeu? Isso é verdade. Você sente que depois que você começou a traduzir, a sua relação com a escrita, o Alípio escritor mudou? Foi influenciado pelo seu processo de tradução? Porque agora eu lembrei do Machado de Assis, que diz que, né, o processo dele como tradutor é que tornou o escritor que ele chegou a ser, né? O exercício da tradução mudou o Alípio escritor? Damiana, totalmente, entendeu? Porque, porque tradução, eu, depois desses anos todos, quando eu comecei a dar aula na USP, no Citrate, logo, mais ou menos em 2000, eu comecei a sentir necessidade de, que é óbvio, explicar, né, a minha própria prática. Uma enorme influência que eu tive foi, quer dizer, na época da faculdade, isso estou restringindo um pouco o campo, porque é a minha paixão, por exemplo, tradução poética, né?
Então, é óbvio que naquela época eu tomei contato com o trabalho, a produção dos irmãos Campos, né? A primeira pessoa que eu conheci foi o Boris. Eu conheci o Boris aos 17 anos no curso de letras, e é uma coisa muito curiosa, porque naquela época eu estudava russo também. E aí eu também tinha uma prima que me introduziu em música e, enfim, através da ópera, eu cheguei ao Eugênio Onegin, numa tradução muito famosa, clássica, inglesa, e fiquei apaixonado por aquilo. E eu lembro que, na época, eu era moleque de tudo, quando eu abordei o Boris numa palestra e falei ingenuamente que eu queria traduzir um dia. E a felicidade imensa foi que depois, muitas décadas depois, isso iria acontecer com ele, né? Entendeu? Uau! Com ele mesmo. Então, essa foi uma das coisas mágicas assim na minha vida. Mas então, durante anos, eu também, né, fruí do trabalho dos irmãos Campos. Acho que pela virada dos anos, entrando nos anos 90, aí eu tomei contato com outras visões sobre tradução poética, né? E com o trabalho também, que eu acho que me fizeram assim explorar áreas que não haviam sido ventiladas aqui, ou, por exemplo, revisitar aspectos, ideias, você entendeu? Apresentando contrapontos, né? Porque sempre, né? As teorias em tradução, elas são às vezes engraçadas porque a prática, a experiência a experiência adora desmentir teorias, entendeu? E muitas vezes as desmente e também complementa, entendeu? E eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu nesse segundo momento, quando eu tomei contato com a obra tradutória do Michael Hamburger, do autor da Verdade da Poesia, que era um tríplice talento, de um poeta magnífico, um tradutor de poesia magnífico. Muitos sempre disseram que ele levou adiante, por exemplo, de uma outra maneira, o que o Exapound começou, assim, né? Porque o Exapound que dá o grande impulso para, né, para isso, quer dizer, para o som da poesia na tradução, entendeu? Já é um trabalho envolvendo mesmo a condensação poética necessária para se produzir poesia em determinada língua, né? Na língua alvo. Então, e o Michael Hamburger, enfim, não só eu me apaixonei pelas traduções, como também pela obra crítica. E eu mesmo acabei sugerindo, na época, para Kozak Naif, para onde eu trabalhei 20 anos, esse livro, né? E durante a feitura do livro, porque era um livro extremamente difícil, tinha línguas, muitas línguas, né, além do meu domínio, e eu tive que não só buscar a ajuda dele mesmo, como também de pessoas de outras nacionalidades, de outros idiomas, etc. E também foi muito rico, mas através dele que eu viria, porque ele não chega a deixar uma teoria, mas ele teve observações muito agudas sobre velhas ideias que vêm lá do John Dryden, né, sobre os tipos de tradução. Então, no caso, eu viria escrever um livro que ainda não saiu, que eu chamei de Serzido Invisível, que é uma técnica têxtil de reconstituição de tecido, né, que eu achei que era uma metáfora interessante sobre meus ideais, não acerca de um método, porque método não pode haver. Você não pode ensinar ninguém a ler e escrever, né? As pessoas leem e escrevem à sua maneira, né? Porque a tradução é isso, envolve essa dimensão dual, né? Então,
é preciso ter, assim, idealmente, um leitor com capacidades críticas a ponto de penetrar a obra, né, aquela obra literária, e, ao mesmo tempo, um escritor capaz de materializar o produto da sua leitura. Eu chamo, por exemplo, tradução de poesia como crítica em verso, porque a escolha de cada palavra envolve um ato crítico. Não é? Então, a diferença é que é inverso. Não é? Você chega a um resultado, entendeu? Que tem como objetivo, não é, ser um texto que lança luzes, não é, sobre um texto numa cultura estrangeira, não é? Uma ponte necessária, como chamava o Zé Paulo Paes, belamente, né? Que foi outra grande influência, porque o Zé Paulo trabalhou na Cultrix, e quando eu cheguei na Cultrix, estava o Frederico, mas eu viria conhecer o Zé Paulo. Não é? Assim, o Zé Paulo Paes foi um grande exemplo para mim, entendeu? Como saísse e como tradutor também. Tradutor prolífico. E, em termos do ensaísmo crítico dele, me foi importante, tanto quanto o Michael Hamburger, porque eu me acostumei a fazer uma coisa, né? Não digo me especializar, mas é aquilo que eu mais, pelo que eu mais tenho gosto, que é ensaio introdutório, né? A fim de introduzir autores que eu traduzo, né? Ou consagrados, ou então, por exemplo, muitas coisas que eu fiz ainda não saíram, são autores contemporâneos. Então, é praticamente obrigatório fazer isso. Isso, claro, dá bastante trabalho, né? Porque, idealmente, por exemplo, vai sair esse ano uma tradução que essa é a mais longa da minha vida, porque, enfim, eu comecei a fazer nos anos 90, imagine. Publiquei extensamente em revistas ao longo dos anos, mas é do poeta inglês Philip Larkin. São 80 poemas que vão sair pela Atelier. E o próprio Anthony Burgess tem uma ideia interessante sobre questões de estilo para um tradutor, por exemplo, ou até para um escritor. Eu me lembro que ele se refere a James Joyce. Quando muda uma década, você muda, entendeu? E a tentação é refazer, não é? Você passa a ler de outra maneira, e etc, etc. Então, foi o que aconteceu com esse poeta em particular. E os projetos foram ficando mais ambiciosos pelo número de poemas a serem traduzidos, né? E que, como eram poemas longos, muitas vezes, isso foi se estendendo por 25 anos. Assim, é uma coisa Uma absurda, vida. absurda, quase metade da minha vida, né? Assim. E, e você tinha me perguntado sobre essa influência, que como eu enveredei para a teoria literária, né? E como tradução envolve sempre close readings, você tem que fazer, entendeu? As leituras cerradas mais possíveis, né? E o que acaba acontecendo é que, como eu também tenho, né, tenho esse trabalho de ensaísmo, era preciso falar sobre a poética desses autores, né, sobre o repertório de formas e temas que eles tinham, né? E o resultado é que você está em contato continuamente com novas técnicas, não é? E nesse sentido é que, não é, eu acho que é possível muitas vezes, né, através dessa assimilação de técnicas, você acabar aprendendo macetes, entendeu? E acabar incorporando. Eu, por exemplo, eu lembro que uma vez eu escrevi um poema chamado Poemas Inéditos, um poema sobre poemas inéditos. E depois, analisando ele, aquele sensor interno que tenta ver se ele enfim, está pronto para ser publicado,
eu percebi que a estrutura dele lembrava a de um poema do Philip Larkin chamado Ambulâncias, que é uma coisa maravilhosa, mas do ponto de vista da técnica, era uma... Falar assim é muito abstrato, mas era, vamos dizer assim, descrições significativas se valendo de metonímias. Então, apesar dos temas serem totalmente diferentes, você entendeu? Eu acredito que esse contato com técnicas novas, entendeu? Acaba servindo de fermento para a criação, muitas vezes. Entendeu? Porque como tradutor você tem que olhar o avesso do Sim, poema, né? é. E aí, como escritor, esse avesso também. Você fica pensando assim, deixar. Eu vou escrever dessa forma, eu quero ver como que o tradutor vai. Você já pensou nisso quando você escreve? No processo inverso e tudo mais, né, eu tenho conversado com poetas lá fora, nessa troca que existe, né? E eu chego a pensar, mas não muito, entendeu? Porque o que, no primeiro momento mesmo, o que interessa é você produzir obras no interior da sua cultura e porque justamente por isso, né? Porque eu sei que, evidentemente, né, nas mãos de um outro tradutor, ele vai ter a leitura dele, entendeu? Ele vai ter também o estilo que vai passar para a tradução. Então, são variações sobre o mesmo tema, entendeu? Né? Que sempre tem valor, não é? Local, cultural, específico, entendeu? Mas uma coisa se alimenta da outra. Né? Eu fazendo o Eugênio Negrin, assim, eu tive contato com um grande poeta inglês e me fascinei, já era fascinado pelos livros dele, e ele escreveu um romance em versos com a mesma forma da estrofe do Onegin, que se chama do Pushkin. E eu, por exemplo, comecei anos atrás uma coisa também fazendo no mesmo espírito. Nos Estados Unidos, tem um grande autor indiano, entendeu? Escreveu que o Gog Vidal chamou de O Épico da Califórnia, que o Vikram Seth, The Golden Gate. E é um romance monumental, escrito com a mesma estrofe. Então, existe essa transmissibilidade da forma, entendeu? E hoje, por exemplo, na nossa época pós-moderna, entendeu? Isso é uma coisa muito comum, entende? Então, eu acredito que tradução, sim, já teve e possa ter uma enorme influência sobre o escritor, entendeu? Quer ele mesmo seja um tradutor e escritor, ou mesmo um escritor que lê traduções. Né? As traduções acabam tendo uma influência, sem dúvida, dentro da cultura. Agora, eu acho que é importante a gente entrar no Jabuti, que é um prêmio importante na área de reconhecimento. Como que funcionou isso na sua vida? Vamos voltar lá para o primeiro, né? Como que foi ver o seu nome indicado? Como que foi? O que representou para você o Prêmio Jabuti? Sempre surpresa. Sempre surpresa mesmo. E é claro, porque de onde vem a alegria? Porque você sabe que são leitores abalizados, não é? Com uma experiência literária, que vão se debruçar. Né? Eu mesmo já fui também, já participei de Jabuti, mas avaliando obras também. Uhum. Né? É árduo, às vezes você tem que... Né, tem bastante coisa, apesar que tem tempo também. E completa surpresa, entendeu? Nem podia imaginar, assim.
quando isso E aconteceu. foram 3 vezes, né? Pois é, entendeu? E foram com livros um estilo que eu tenho mantido, que são traduções que são precedidas por ensaios críticos, anotadas, que eu acho que é necessário, né? Uma foi com uma edição, foi o segundo volume dos poemas do James Joyce que eu fiz. Mas foi um processo assim, nossa, eu vou fazer essa tradução aqui, ela vai ganhar o Jabuti. Eu vou trabalhar para isso, ou não? Foi Não, você sabe que despretensioso. eu trabalhando com poesia, o meu objetivo é fazer boa poesia e, ao mesmo tempo, fazer um texto que seja efetivamente útil, lance luzes, seja uma introdução ao autor e à obra em questão, né? Ou seja, é um trabalho crítico, né? E assim e poético. Então, a primeira coisa é isso mesmo. Eu, na verdade, quando comecei a publicar esses livros de poesia, né, não tinha a menor ideia de que poderia haver uma receptividade assim como houve da parte de leitores muito gentis, né, com o passar do tempo mesmo. Então, isso serve de estímulo, né? Mas também é aquela questão, à medida que o tempo passa, né, houve algumas vezes em que eu me vi tentado mesmo a refazer tudo que eu tinha feito, né? Isso não é uma experiência minha, tenho certeza que é de muitos tradutores, né? Acho que de todos nós. Eu acho que se nós não tivermos um prazo imposto, nós ficaríamos eternamente traduzindo um único material. Exatamente, exatamente. Mudando. Então, isso aconteceu algumas vezes, assim, aquelas coisas mais recalcitrantes. E agora vai sair um livro que pela Léxicos também, que é Os Tempos São o Cair da Noite, que é um verso do poeta Gerald Manley Hopkins, que foi traduzido aqui, e um autor que foi caríssimo, eu descobri quando era muito cedo também, mas para mim é o mais difícil autor que eu já traduzi em termos de poesia. E as décadas se passaram e as versões se acumulando, sempre. E agora finalmente vai sair. Então, tem essas coisas, né, que, entende, acabam virando um desafio pessoal, um jogo pessoal, uma terapia, entendeu? E tem por trás daquilo, efetivamente, né, quando aquilo resolver se terminar por si mesmo, é melhor dizer assim do que eu escolher terminar. Então, a esperança é que aquilo possa ter, possa ser apreciado, entendeu? Ou faça minimamente jus ao autor que está sendo traduzido. Eu entendo, Alípio, que cada trabalho é como se fosse um filho. Né? Sim, uma Todos batalha. são especiais, todos têm o seu processo, mas tem algum trabalho que te marcou profundamente, assim, o processo do trabalho, que você considera que seja o seu projeto mais inesquecível, seja pela dificuldade ou pelo prazer em fazer essa tradução? Tem vários. Eu acho que, por exemplo, o Pushkin, porque meu conhecimento de russo sempre foi incipiente, ele nunca passou dos 2 anos lá que eu estudei, e que por isso exigia, entendeu? Porque era preciso conseguir uma tradução, primeiro, totalmente fidedigna em termos semânticos, o máximo possível, uma tradução semântica, acompanhada também de todos os comentários possíveis sobre efeitos poéticos de cada verso, cada palavra. Então, mais ou menos como fazer, para mim, uma operação à distância. Assim.
E por isso que foi uma coisa lenta. Eu contei, graças a Deus, com a interlocução do Boris durante praticamente uma década, da Helena, excelentes interlocutores, e colecionei traduções de outros idiomas do Pushkin, usando diretamente o comentário do Nabokov, que tem mais de 1000 páginas, conversa estrofe por estrofe, com todas as idiosincrasias que ele tem como intérprete, né? Então, mas acabou me dando subsídios para plasmar a ideia de um estilo do Pushkin. E como ele é marcado pela oralidade, é uma coisa que eu sempre tentei, com a qual eu sempre me preocupei muito, né? Por ser um clássico, mas ao mesmo tempo soar para os russos ainda hoje como uma coisa, entendeu? Incrivelmente atual em termos de fluência de linguagem, entendeu? É uma orientação diferente vamos dizer assim, de tradições que hoje, por exemplo, nós deixamos de lado, entendeu? Traduções retóricas muito pesadas, entende? Então, o instigante foi isso. Esse trabalho foi um trabalho que se estendeu por mais de uma década. Lógico, o Philip Larkin também, né? Esse Hopkins também, e tem um que não saiu ainda, que a COSAC acabou não publicando, foi uma sugestão minha. Esse livro foi um dos mais difíceis da minha vida, 7 tipos de ambiguidade, do William Hampson, que é um livro, pelo que me consta, eu acho que ele só foi traduzido, alguns capítulos foram traduzidos para o turco, só. Nunca houve nenhuma outra tradução em outro idioma. A explicação é simples, porque justamente são ambiguidades. Então, ele comenta, né, como o inglês é muito polissêmico, né, então ele comenta versos que se prestam a 2, 3 sentidos, às vezes 4 sentidos, uma palavra tendo, às vezes, sentidos antitéticos. Então, eu lembro que eu tomei contato com esse livro aos 22 anos, eu estava na faculdade. Ele me pareceu indecifrável naquela época. Então, eu passei muito tempo estudando, entendeu? Checando as fontes originais que ele citava. Decifrando. Mas isso fazia parte de estudo, não era, entendeu? Até um dia que eu já tinha bastante experiência e fiz uns capítulos por mim mesmo e apresentei na COSAC e eles aceitaram, entendeu? A 34 que vai lançar, né, agora. E foi um livro muito difícil, entendeu? Assim, porque ele usa inclusive elementos além da minha, eu tive que me consultar com um matemático, entendeu? Com um físico também, porque era numa época em que havia uma grande influência no surgimento da física quântica e tudo mais. E, inclusive, eu acho que, por exemplo, muita coisa que eu deveria escrever de poesia seria bastante marcada pela noção de ambiguidade, entendeu? Então, é um livro que eu anseio bastante. Infelizmente, aquela editora tão extraordinária que foi a COSAC, né? Deixou saudades, né? Pois é, fechou as portas, mas, entendeu? Eu acho que ele vai vir aí, esse livro, que eu espero já há bastante tempo. Fantástico. Bom, nós falamos sobre o Alípio escritor, o Alípio tradutor. Faltou falar um pouquinho sobre o Alípio pesquisador, né? Como que surgiu essa vontade de fazer o doutorado, pós-doutorado, né? E qual foi a sua necessidade em traçar esses caminhos na pesquisa, né? Eu trabalhei muito tempo com o professor José Marques de Mello e eu lembro quando ele orientava os alunos, às vezes os alunos saíam da graduação e falavam, eu vou fazer o mestrado. Ele falava, não, vá para o mercado. Ele falava, experimente, traga os problemas que você enfrenta lá, aí
você vai pescar esses problemas e trazer eles para dentro da universidade. Ele defendia muito essa questão de que nós temos que trazer as questões contemporâneas para serem refletidas dentro da universidade. Agora, o que levou o Alípio, que já estava no mercado, já trabalhava com os livros, a não, eu preciso encarar a pesquisa, eu tenho que levar essa experiência minha para o doutorado. Olha, você falando assim, eu já fiz associações diretas. Eu acho que o Frederico Pessoa de Barros foi um grande pesquisador mesmo. E por eu ter trabalhado com ele nas pesquisas dele, e também a Sandra, com quem eu fui casado à época, que também é muito boa pesquisadora, trabalhava como secretária. A gente passou 25 anos em parcerias. Assim, juntos nós escrevemos uma monografia sobre Guilherme de Almeida, que ganhou um concurso na Academia Paulista de Letras. Então, me meter pelos arquivos do Estado de São Paulo e tudo mais, quer dizer, eu comecei a tomar paixão pela pesquisa ainda quando eu tinha 20 e poucos anos, assim, né? Começando a faculdade e com a orientação dele. E, no caso do meu doutorado, o fato de eu ter sido forçado depois, né, a abandonar o curso de filosofia e sempre ter continuado a ler por mim mesmo filosofia, eu acabaria escolhendo um autor em que era possível conjugar tanto minha paixão por poesia, por tradução e por filosofia, que era o Coleridge. Samuel Taylor Coleridge, que é um poeta maior do romantismo inglês. E fui trabalhar, assim, mesmo sabendo que a bibliografia envolvendo o poema envolve uma das fortunas críticas mais assim abundantes que a literatura inglesa tem. Acho que até os anos 60 o Coleridge era campeão de teses, tanto na Inglaterra quanto também nos Estados Unidos. Uns ainda dizem que ele foi o propositor, ou pelo menos, entendeu, a pessoa que concebeu princípios da informática moderna. Teve um gênio, um Goethe inglês. E esse doutorado, que foi de 6 anos, ele já tinha tido 4 anos antes de pesquisa por conta da tradução da Balada do Velho Marinheiro, pela qual até iria ganhar um prêmio Jabuti. Nessa época, foi muito feliz também, porque eu acabei fiz contato com Harold Bloom, que cedeu um texto assim para a minha edição. Foi muito honroso. E tive também a honra enorme de ter nosso saudoso mestre Alfredo Bose, né, dando palavras com prefácio para a edição, uma coisa para mim inesquecível. E, enfim, então, quer dizer, foram 6 anos mais 4 de pesquisas também para traduzir, e depois, ainda quando eu estava fazendo pós-doutorado, morando fora, eu ainda continuei, né, remexendo nisso e acabei encontrando coisas assim extraordinárias que eu tive que pedir autorização para a Biblioteca Britânica. São coisas que ficaram durante décadas, décadas não, séculos, guardados, que eram papéis do poeta sobre sonhos, etc., que é um dos temas do meu. Então, esse, por exemplo, é um livro, também tem um prospectivo tradutor na Inglaterra, e tudo isso por pesquisa. Não é? Então, o gosto da pesquisa é isso. Porque uma dimensão do tradutor, por exemplo, o tradutor, vamos dizer assim, circunscrevendo, literário, né? Traduzindo textos literários, não que em outras áreas não demande pesquisa, mas particularmente é lógico que demanda, entendeu? E tudo depende, porque quando você se propõe, por exemplo, a traduzir, como eu me propus, alguns autores contemporâneos,
como no caso começou com Philip Larkin, você pode ou não contar com uma bibliografia especializada. Tem poetas com quem eu tenho contato na Inglaterra que são muito conhecidos, muito famosos, mas porque lá, enfim, se consome poesia em larga escala. E a divulgação da poesia, é claro que conta com a ajuda, às vezes, de jornais, de periódicos, revistas, mas não depende essencialmente, entendeu? Então, uma coisa é traduzir 1, 2 poemas de um poeta. Agora, quando você vai traduzir, entendeu? Assim, dezenas de poemas, ou pelo menos você se propõe a escrever sobre aquele poeta mesmo, não é? Introduzindo, quer dizer, eu tive que ler praticamente toda a obra dele, né? Então, isso é pura pesquisa, porque, inclusive em termos práticos mesmo, você vê que determinadas palavras recorrem em poemas diferentes, em contextos diferentes, com outras significações, às vezes. E isso é importante para uma interpretação, entendeu? Quando, às vezes, alguém traduz, gosta muito de um poeta, mas não conhece amplamente, e traduz um poema, ele pode fazer uma bela tradução, né? Mas se pensar no conjunto da obra, aí isso exige outro tipo de esforço, de abordagem, entendeu? Quer dizer, todo tradutor tem uma alma de pesquisador. Eu, sinceramente, acho que sim, entendeu? E acaba sendo levado mais cedo ou mais tarde, dependendo dos seus interesses, do objetivo, né? Sempre depende, né, do que ele se propõe fazer, do público, né, a que se destina a obra. Então, certamente. Bom, a gente está com um percurso interessante aqui, por isso aqui já ficou claro como a Lip faz várias coisas, né? Como você mencionou no início. Agora, eu acho que eu vou fazer uma pergunta difícil, pode? Pode. Trabalhar com poesia, assim, né, no Brasil, infelizmente, eu sinto que existe um discurso de que a poesia é uma coisa velha, uma coisa não é contemporâneo, a poesia morreu, a poesia acabou, né? A gente ouve coisas, né? Que, claro, para nós que somos da área de letras, nós sabemos que não é verdade, né? A poesia, ela faz parte da vida das pessoas. Agora, para um tradutor de poesia, um escritor e um pesquisador, eu imagino quanto deve ser doída essa fase que nós estamos vivendo aqui no Brasil, de que não é, a poesia não é popular. Alipe, o que te move como escritor, como tradutor e pesquisador hoje no Brasil? Porque não está sendo fácil, né? Essa onda, né? Eu sinto que existem modas literárias. Nesse momento, as pessoas no Brasil não estão muito interessadas em poesia, ao mesmo tempo que nós vemos aí esse trabalho de publicações autorais e independentes. Então, a poesia, ao mesmo tempo que se diz que não há um interesse, ela não morreu. Mas o que te move a trabalhar nesse contexto que nós estamos no Brasil? Olha, Pergunta difícil, né? Ele vai brigar comigo depois nos bastidores. não. Diante dessas coisas, a gente pode ter crenças, né? Assim, crenças, né? Mas primeiro é o seguinte, esse discurso da morte da poesia, eu acho que é muito antigo, assim, tanto que através dos tempos, desde que Platão, por exemplo, expulsou os poetas da República, ou, né, por exemplo, foi necessário para Philip Sidney fazer uma defesa da poesia na Renascença,
ou Shelley, também uma defesa da poesia no romantismo, e assim por diante, na época dos utilitários, né? A mentalidade utilitária, entendeu? Que está em toda parte, é que vê assim, assim, morreu porque não é útil para alguma coisa, né? Essa mentalidade. Por outro lado, por exemplo, Otávio Paz, eu acho que foi Otávio Paz que diz que, pelo simples fato de ser uma arte tão antiga, né, as teorias da poesia até associam o seu surgimento, entendeu? Em culturas ágrafas, né, em que era necessário memorizar, e daí essas teorias sobre ritmo e etc. Se há uma coisa tão antiga e a gente está discutindo sobre isso hoje, agora, aqui, né, é porque há uma necessidade psicológica do ser humano sobre isso. O próprio Emerson, por exemplo, eu escrevi alguns poemas pensando nessas ideias. Ele se pergunta, e eu também, eu mesmo que já fiz cestinas, né, que são um quebra-cabeça, né, qual é a necessidade de você fazer isso? Né? Bom, é uma necessidade certamente não utilitária, nesse sentido, né, utilitarista. Mas é claro que isso deriva de uma necessidade psicológica. Isso é real, real. Né? E o que acontece? No meu caso, eu só posso falar do meu caso, né? Eu acredito que o que você está falando talvez diga respeito a uma consciência, infelizmente, que eu acho que mais ou menos generalizada, de que para se fazer literatura é necessário que haja o envolvimento de bastante gente, entendeu? Cada vez mais, né? Para que haja pluralidade de visões, você entendeu? Para que, por exemplo, não comece a haver grupos fazendo literatura e se trate de uma questão de poder, por exemplo, quem dá as cartas, né? Por outro lado, por exemplo, com a divulgação também, né, com a explosão da informática e tudo mais, com a possibilidade de todo mundo publicar, ter um espaço para publicar, eu acho que é sempre assim. A tecnologia também tem uma dupla face. Ela sempre vai ser, obviamente, positiva em milhões de coisas, né? Como ela também pode ser negativa. Né? Com certeza. E aí o que acontece? Enquanto, por exemplo, as hegemonias, vamos dizer assim, aqueles núcleos de poder que, entendeu, que tinham o poder de publicar e tudo mais, com essa época isso se desfaz. Mas ao mesmo tempo, entendeu? Evidentemente essa liberdade de publicar, não é? Acaba sendo, em primeiro lugar, uma questão política, porque justamente é a possibilidade do espaço de se manifestar, de escrever e tudo mais. E aí o que acontece fatalmente? Acontece que, às vezes, há muitos escritores incipientes, entendeu? Muitas pessoas, e que podem granjear popularidade e tal através dessa própria forma de comunicação, né? Sem que necessariamente, às vezes, vamos dizer assim, ali esteja se produzindo grande literatura, entendeu? Eu sou bastante suspicaz com relação à influência que o tempo social pode ter sobre nós mesmos, entendeu? Justamente por essa facilidade de exposição, no meu caso, entendeu? Eu me sinto feliz, contente, entendeu? Indo num tempo que é meu, lento, entendeu? Em que eu procuro fechar os olhos a tudo mais, entendeu? Não me preocupar com publicar, entendeu? Mas sim tirar prazer mesmo do fazer. E eu acho que, aliás, talvez isso marque o que eu chamo de o começo de uma maturidade que eu defini que era aos 31, assim, né? Desde que eu comecei a brincar com as palavras, muito cedo, até
essa data, foram exercícios por trás de exercícios, escrevendo. Mas nessa época, eu, por exemplo, li um livro que vai sair agora, de poesia, chama Entre Eu e Ele, é esse título assim mesmo, para parecer um erro de português. Mas é entre o pronome eu e ele, na verdade, o que significa. Tem poemas de quando eu tinha 31, foi um ano que eu acho que eu comecei a produzir coisas, ou encontrar um caminho, ou caminhos que eu sigo até agora. Foi o Entendeu? seu marco. É. Então, acabei me perdendo da sua pergunta. Não, de É, jeito nenhum. é. Né? Então, eu posso dizer que o que te move todos os dias é brincar com as palavras? Sabe por quê? Porque é o seguinte, aí já é uma confissão. Né? Ó, exclusivo para a voz do tradutor, hein? Uma confissão. Vamos lá. É que a minha única bandeira que eu acho que eu posso erguer em, as minhas únicas preocupações mesmo, ou pelo menos a minha única esperança de um tipo de revolução no Brasil, passa pela educação e pela linguagem, entendeu? E só assim eu acredito que, entendeu? A gente pode ter um país mais democrático. Quando as pessoas puderem usar palavras como armas, mas quando eu digo como armas, eu estou me referindo mesmo à retórica aliada à dialética, entendeu? E a fim de que as pessoas possam ser mais persuasivas ou não enganadas tão facilmente. Então, se não tiver isso para mim, porque isso habilita as pessoas a transitarem por todas as camadas sociais de igual para igual. Essa é um tipo de obsessão que eu tenho. Então, essa paixão por linguagem, não é? Aí você vai dizer, mas poesia. Não, eu, por exemplo, gosto de fazer, eu tento fazer poemas que são políticos, né? Não necessariamente partidários, mas políticos. E acredito, né? Você vê manifestações, você vê pessoas sempre, você vê em manifestações de todos os tipos, como isso é comum durante a própria história, né? Como versos são usados, como, não é? A poesia é uma maneira, como dizia Mary Moore, é o espaço para o genuíno, é uma maneira, entendeu, de se usar a língua de maneira diferente, né, da nossa linguagem comum, né, em que é tão propensa, né, a fazer as pessoas pensarem através de ideias feitas, de clichês e tudo mais. Então, é claro que existe nisso, se você pensar bem, esse uso peculiar, né, um elemento político de alguma maneira, entendeu? Mesmo que ele seja, vamos dizer assim, de ordem estética mas ele traz em germe, entendeu? Isso que, vamos dizer assim, é um ideal, quer dizer, que as pessoas desenvolvessem uma paixão pela linguagem, entendeu? A fim de exprimir melhor o mundo e a si mesmas. Então, daí eu acho que vem essa coisa com poesia, porque poesia é uma maneira muito sofisticada de linguagem, não é? Mas traduzir poesia e escrever poesia é prazeroso para você? Porque Demais. quando você fala de poesia, você sorri, né? Por isso que eu tô falando, eu acho que talvez o seu desejo íntimo seja, eu vou brincar com as palavras, eu vou passar o dia todo brincando com as palavras. Olha, sinceramente, uma grande fonte de prazer para mim, é verdade. Né? E eu acho que a primeira coisa tem que ser isso, para as pessoas. Eu gostaria de acreditar nisso. Né? E depois, entendeu? Eu fui assim, aliás, por exemplo, eu escrevi a vida inteira e muita coisa agora que eu comecei, poucos anos que eu aceitei como editor e tudo mais, né? E eu não, então agora eu vou experimentar outro prazer, que é né, já o da publicação, né? E é claro, né, poder descobrir mais de mim através dos outros, já que nós nos definimos através dos outros. Então,
Essa é a outra experiência, a outra parte. E tem um monte de coisa que vai chegar do Alípio Corrêa em 2023, certo? Tem muitas novidades Sabe, despontando. eu acho que essa coincidência de muita coisa sair ao mesmo tempo foi principalmente por causa da tragédia do vírus, né? De tudo que os cronogramas todos e tudo mais. Então, livros que estavam programados para anos atrás, entendeu? Vão sair bastantes coisas esse ano, por coincidência, assim. Mas o recolhimento da quarentena também foi produtivo? Foi. Principalmente foi quando o segundo volume do Pushkin estava terminando, também o ensaio do Philip Larkin. Aí, né? Aí, já que não era mais possível, né? A gente tinha que trabalhar, aumentava o isolamento, então foi assim. A Lípia ficou brincando com as palavras na quarentena, né? E eu quero reforçar aqui o meu abraço para Vera, para Thelma, porque eu sei que tem novidade do Alípio que vai chegar pela editora Léxicos, né? Então, Então, a Léxicos tem sido um trabalho maravilhoso. Elas são admiráveis, assim, mesmo. Eu não falo assim se eu não sinto um trabalho extraordinário que eu acho que elas estão fazendo. porque é uma editora conduzida por tradutoras, né? Tem uma Exato, visão diferente do exatamente, processo, né? exatamente. Vai sair o Robin Hood, que a gente muito honrosamente foi um concurso da Secretaria de Cultura. E eu sempre tive vontade, porque Robin Hood é um universo, quem não conhece, né? Mas eu nunca tinha visto circular uma tradução direta daquelas baladas. Uma balada é uma coisinha simples, mas dificílima, porque é um inglês medieval, tive que conversar com pessoas lá fora, amigos meus, entendeu? Que conheci medievalista. Foi uma coisa, assim, um trabalho difícil de fazer, mas prazeroso, porque uma coisa que eu queria há muito tempo, começar uma coleção de baladas de heróis e fora da lei. Vai sair também um livro Ratolândia, que são poemas sobre rato. Vai sair o segundo volume do Pushkin pela Atelier. Pela Lex também vai sair esse livro do Hopkins, que está planejado em 3 volumes, são 40 poemas ao todo. E o primeiro é uma série de sonetos maravilhosa. São sonetos da desolação, desse poeta extraordinário vitoriano. Eu gostaria, espero que saia também os 7 tipos de ambiguidade. O Larkin vai sair, 2 livros de poemas meus, um monte de coisa. Tudo é. Uau! Bom, aí conforme for o lançamento, por favor, avise a gente aqui para a gente poder ficar por dentro dos lançamentos do Alípio, né? O pessoal vai querer ir no lançamento, pegar autógrafo, né? É gostoso participar também e poder dividir, né, essa experiência de conhecer o colega e saber mais sobre o processo de cada livro. Isso é sempre gratificante. Para a gente caminhando para o final, Alípio, nós temos muitos ouvintes que são alunos de tradução ou que trabalham com a área técnica, mas um dia pensam em migrar para a área literária. Queria que você, do seu coração, deixasse um conselho para o nosso ouvinte aí, como vocês mandam mensagem, Damiana, eu vou ouvindo a voz do tradutor no trem, né, no intervalo da faculdade. Queria que você deixasse do seu coração um conselho para esse colega iniciante que está começando os seus passos no mundo da tradução, que um dia pensa em trabalhar na área literária. O que ele pode fazer para se tornar um bom tradutor literário? Olha, eu acho que nesse mundo que a gente está vivendo, por exemplo, você vê, a gente estava falando agora há pouco dessas ideias negativas sobre poesia, que as pessoas passam a repetir, etc. E
isso se aplica, por exemplo, às humanidades em geral, o que está acontecendo, entendeu? Isso é muito sério, na minha opinião. E o que acontece? É óbvio que, né, na época da globalização, nesse mundo nosso, comunicação, linguagem é importantíssimo, né? E que, se as pessoas se dedicarem, né, e, vamos dizer assim, percebendo, né, que é um campo infinito, que é uma coisa que nunca vai passar, e fizerem ouvidos moucos e olhos cegos para essas ideias, que na verdade são estapafúrdias, né? Eu chamo de a lei do vencedor. A lei do vencedor é aquela que começa a incutir na mente das pessoas e no coração questões sobre valor ou não valor, entendeu? Então, assim, quando as pessoas gostam daquilo, entendeu? Isso é muito importante, quer dizer, o primeiro passo para que elas comecem a se desenvolver mesmo, entendeu? Então, é o que a gente acabou chamando de vocação, né? Assim, é isso, quer dizer, diante dessas ideias, a primeira coisa é saber que, entendeu, é um campo vasto, cheio de possibilidades, sem dúvida, não é? E a questão é isso, principalmente deixar de lado, não é, vaidades, entendeu? É assim, se preocupar com o amadurecimento do trabalho, entendeu? E sempre buscar leitores realmente críticos, né? Uma coisa que eu vejo para lá e para cá, mas o que isso pode significar muito? No sentido, quer dizer, não é um grande problema, mas ao mesmo tempo eu tenho sentido um enfraquecimento disso, entende? Da crítica como a preocupação de a gente melhorar sempre, melhorar, não é? E às vezes, né, eu já passei por experiências de apontar algumas coisas assim, e as pessoas às vezes se melindram, não é? Mas isso não é uma coisa para a gente fazer e vir colher elogios, não é isso, entendeu? A gente, na verdade, o objetivo a gente é aperfeiçoar uma arte ou artes diferentes, não é? E essa experiência, eu acho que eu fui feliz, muito feliz, por ter conhecido pessoas muito críticas e por, entendeu, ter compreendido, né, desde o começo que tudo deveria ser em prol do poema, nada em prol de vaidade ou de... Esse parece um aspecto tolo, mas para as pessoas que estão começando, entendeu? E justamente com essa facilidade de publicação, que elas retenham cada vez mais, entendeu? Ou desenvolvam a paciência, ou imponham o seu tempo e o seu lugar, não absorvendo o tempo social, entendeu? E se preocupando fundamentalmente com o que elas estão fazendo, né? Assim, eu acho que isso é sinônimo de seriedade, entendeu? Né? E, vamos dizer assim, levam à experiência que o Michael Hamburger chama muito belamente de a fria intensidade da arte, entendeu? Então, é algo cujas agruras, entendeu, acabam se convertendo em prazer, mas se você não passar pelas dificuldades do fazer, você entendeu? E do seu sensor crítico interno, entendeu? Rejeitando, né? Muito mais do que aceitando, entendeu? A gente pode fazer coisas e depois, à medida que a gente melhora, se arrepender. Eu passei por isso. Por exemplo, eu publiquei algumas coisas logo no começo, só para depois refazê-las, entendeu? Então, se eu tivesse que dizer, não sei se isso pode ser muito útil, mas é isso. Não, na verdade é porque isso está presente na sua trajetória, né, de estar aberto a ouvir, né, e incluir esse aprendizado dentro da sua prática, Sim, sim, sim. né, e não encarar como uma crítica pessoal, mas como uma lapidação do seu trabalho, né, do seu Sim. fazer, né, diário. E eu, bom,
eu acho que a gente tem que falar, né? O Alípio abriu a câmera aqui, ai, será que tá boa essa luz? Tá bom assim para a gente gravar? E eu falei, olha que legal, né? Ele tá dividindo o escritório dele com a gente, né? Que é o espaço onde ele cria. E que a gente vê aí vários livros na sua estante, né? Que cada um desses livros eu acredito que também foram seus mentores, né? E que fazem parte da sua bagagem. Eu vejo o Alípio e a sua bagagem, né? E eu tenho certeza que a sua leitura foi aberta ao aprendizado, né? E que cada leitura, cada fazer diário, que amadureceu a sua prática aí aos 31 anos e tenho certeza que amadurece até hoje, né? Eu Sim, acho que o maior exemplo, Alípio, é essa sua abertura em ouvir, né? Toda entrevista você falou dos seus mentores, né? Que você é muito grato por essas pessoas que estiveram presentes ao longo da sua vida. E muitas vezes eu vejo assim, eu quero ser tradutor literário, mas não existe abertura para aprender mais, conhecer novos autores, conhecer críticos literários, né, transitar por esse meio. Então, achei o seu conselho muito válido. Ó, você que tem o desejo no seu coração também de trabalhar brincando com as palavras, né, como o Alípio faz, né, acho que o importante é saber ouvir. sem dúvida. Como dizia o filósofo que eu gosto muito, Jean Baudrillard, entendeu? Sempre há quem saiba mais do que nós, entendeu? Então, é isso. Essas pessoas que, entendeu? Que a gente tem que buscar para testar mesmo o nosso trabalho, entendeu? E acho isso muito importante. É, Eu é tomei como desafio isso. Às vezes alguém chegava, por exemplo, minha ex-mulher é magnífica, ela era excelente leitora, e ela aponta. Eu sabia que dentro de um poema tinha uma palavra errada de uma tradução e deixava de propósito. Ela ia lá e pá. Então, quando você consegue, entendeu? Isso se encontra difícil, é difícil encontrar na vida. Precisa ficar procurando. Outra pessoa com quem eu conversava belamente era o Zé Minley. Não preciso nem falar, né? Porque é um extraordinário assim conhecimento literário e tudo mais. As poucas vezes que nós conversamos foi quando eu apresentei umas coisas para ele também. Então, eu acho isso muito importante buscar leitores críticos, não é? E que estejam ali, né, com esse espírito de fazer alguma coisa avançar, entendeu? E que não tem nada a ver com não é? Com aquele lado generoso da crítica, entendeu? Que sugere só o aperfeiçoamento e tudo mais. Isso que eu acho que falta um pouco quando as pessoas vão publicando muito e aí aquilo se reduz a likes e a seguidores, entendeu? Então, é isso que eu, por exemplo, vamos dizer assim, é uma experiência interessante, sem dúvida, entendeu? Mas, por exemplo, que justamente como talvez complemento disso, em nível pessoal, né, que as pessoas vão fazendo um outro espaço mais privado, que é essa coisa, é que eu acho que isso é importante, entendeu? Cercar de leitores realmente críticos, né, para se desenvolver. Faz a diferença na lapidação do trabalho. Sim. Então, Alípio, eu queria agradecer muito o seu tempo, por você vir aqui, contar a sua história, né, dar esses conselhos, sábios conselhos, né, para quem pensa em ingressar na área da tradução literária, né, na sua generosidade, né, de dividir o seu conhecimento, a sua experiência, né, a tripla experiência, né, de escritor, tradutor e pesquisador, né. Então, muito obrigada por você estar aqui. Desejo também
Feliz Natal, um próspero ano novo. E, bom, vai ser um ano muito feliz, porque já vai começar com várias publicações, lançamentos aí do Alípio. E, com certeza, eu e os ouvintes vamos estar atentos aí. Eu peço que, por favor, conforme os lançamentos forem acontecendo, você nos avise antes para a gente poder anunciar aqui. Quem sabe a gente fazer um encontro aí no lançamento do Alípio. Vão ser várias oportunidades aí ao longo do ano, né? Enfim, e também queria agradecer ao trabalho que você presta, né, à sociedade, né, e de fazer chegar, né, a poesia no nosso idioma, e também de você traduzir a sua visão da vida como escritor para nós, através da sua escrita autoral, né? Então, muito obrigada. E também, claro, né, a contribuição do Alípio como pesquisador, que depois eu vou deixar o link aqui, o nome direitinho da tese, né, que fica disponível na biblioteca da USP, é acessível, que também vai contribuir com as futuras pesquisas que virão, né? Então, muito obrigada pelo trabalho que você deixa aqui para nós e pelo seu exemplo. Damiana, muito obrigado mesmo. Fico extremamente lisonjeado. Também, assim, congratulações mesmo, parabéns por isso, porque essas iniciativas, né, sempre que alguém se propõe a falar de tradução, de literatura e tudo mais, está indo na contramão, né, do que a gente tem assistido, né, que vamos dizer assim, esse desprezo às humanidades, né? Então, é sempre louvável mesmo, eu acho útil, assim, parabéns, vou estar sempre disponível, assim, eu que te agradeço. Né? E, bom, a palavra é eterna, né? Como você mesmo deu o exemplo, né? A área de humanas, ela pode sofrer alguns ataques, mas ela está sempre presente, Não né? pode, é E claro. se fortalecendo cada vez mais, porque nunca se consegue derrubar, né? Sim, não vai ser possível, porque senão é o caos. Obrigada, Lípia. Obrigado.